Eu imagino que seja aqui, isso. E esse é exatamente o nosso capítulo 8, né? Que é a farsa, a mentira de que o desarmamento no Brasil, aliás, a restrição às armas de fogo para o cidadão, né, foram responsáveis por se diminuir o número de homicídios ou diminuir a criminalidade no Brasil. O que eles dizem é o seguinte, é esse número mágico. Graças ao Estatuto do Desarmamento, reduzimos os homicídios em 12% no Brasil. Isso vocês vão ouvir do IPEA, do Viva Rio, do Sou da Paz, publicado no Globo, na Folha de São Paulo, em todos os lugares. É um número mágico. Não é uma estatística, é uma numerologia. Que eles encontraram esse número em algum lugar e falaram, porra, 12 é um número legal pra caramba. 13 tá em queda, melhor ficar o 12. Né? 13 vai complicar um pouquinho, vamos assumir o 12, que é legal, bonito, uma dúzia, né? Mas é um número mágico, porque simplesmente eles não comprovam esse número. Aliás, eles comprovam se eles fizerem isso daqui. Pegarem os dados, olha que queda fantástica, 2003, o Estatuto do Desarmamento está aparecendo só o 03 lá, é só o pedacinho que eles usam, tá? Para essa mentira. Eles pegam o 03 lá, 2003, olha lá. Pô, caiu de 28,9 em 2007 para 25 homicídios por 100 mil habitantes. Olha que baita queda. Só que o comecinho da mentira você já vê nesse gráfico. Por quê? Porque o Estatuto ele foi aprovado no dia 31 de dezembro de 2003. Ou seja, já havia uma queda acontecendo, que não tinha nenhuma relação com as restrições às armas de fogo. E essa queda caiu mais um pouquinho, subiu um pouquinho, caiu bastante. O que eles não mostram é o gráfico todo. Então, olha lá. Em 2002 nós tivemos uma subida, 2003 caiu, começou a subir até fechar 2012 com 29 homicídios por 100 mil habitantes no Brasil. E alguém tem coragem de dizer para mim que isso daí foi fruto do desarmamento? Das restrições às armas de fogo? Ué, mas parou de funcionar o Estatuto? Seria a única opção. Ah, não, tivemos Estatuto até 2007. Em 2007, vocês da bancada da bala acabaram com o Estatuto do Desarmamento, voltou a crescer a criminalidade violenta no Brasil, o número de homicídios. Claro que não. Se a gente for mais longe nos gráficos, olha lá. De 1980 até 2012, em verde, homicídios, crescente total. Nunca houve uma queda significativa dos homicídios no Brasil. Lembrando ainda que o Brasil, na questão de dados oficiais, é sempre um grande problema. Tanto é que em 2005, a primeira versão de um levantamento que o Ministério da Justiça fez de homicídios no Brasil, ele apontava 54 mil homicídios. E eu vi isso no site do Ministério da Justiça, eu copiei esse documento, falava em 54. Depois de algumas horas, caiu para 40 e pouco. Depois de mais algumas horas, caiu de novo para 34 mil. Foram 3 relatórios. E aí nós fizemos a pergunta ao Ministério da Justiça e eles disseram que tinham modificado a sistemática para a somatória de homicídios. Puta que eu pariu! Como é que o cara pode dizer que hoje você está morto, amanhã você não está mais? Isso não existe, mas eles precisavam justificar o que eles estavam apresentando como a solução para a criminalidade no Brasil, que era o Estatuto do Desarmamento. Só que isso é impossível de se manter por muito tempo. Tanto é que eles estão segurando o mapa da violência desse ano, que vai trazer os dados de 2003, porque provavelmente se passou de 60 mil assassinatos no Brasil em 2013. Tá? Em 2012 foram 56 mil assassinatos no Brasil. Em 2013 provavelmente já se ultrapassou a 60 mil homicídios. Lembrando ainda que, em média, 10% dos desaparecimentos no Brasil são homicídios que nunca vão ser configurados como homicídios porque a pessoa simplesmente desaparece. E essa é uma das grandes mentiras que a gente fala no livro, né? Não, essa aí morreu. Essa foi dada como morta.
Mas olha lá, então, mas mesmo assim vamos pegar aquela pequena queda que a gente teve entre 2003, final de 2003 até 2007. Por que ela aconteceu? Se a gente pegar por estados, olha lá, Rio Grande do Norte, 2002 a 2012, ou seja, ainda durante a vigência do Estatuto, subiu 229% o número de homicídios. Bahia, Maranhão, Ceará, Paraíba, Pará, Amazonas, Alagoas, Goiânia, Tocantins, Piauí, Paraná, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal. Subiu o homicídio em todos esses estados. Todos. Só que eles caíram principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, esse número caiu desde 1999. Portanto, nenhuma relação com o Estatuto do Desarmamento, que simplesmente não existia. E aí, o que acontece? Pô, você pega São Paulo, você pega Rio de Janeiro, que são os mais populosos do Brasil, e você diminui 1% de homicídios, isso na média geral faz com que essa média caia. Foi só isso. Ou seja, você tem uma lei federal que é aplicada sim, igualmente em todos os estados, mas que só faz efeito em um ou dois. Isso não existe. Não há como relacionar diretamente, aliás, não há como se provar a causalidade entre o Estatuto do Desarmamento e a redução de homicídios nesses estados. Por um motivo muito simples, isso não existe. E um dos motivos que fez o Estado de São Paulo cair o número de homicídios, embora outros tipos de crime tenham e continuem subindo, é uma coisa que a Secretaria de Segurança de São Paulo adora quando eu falo, né? Que eu digo que é graças ao primeiro comando da capital, ao PCC. Pelo seguinte, eu vou explicar para vocês. Quando o PCC se formou no final da década de 90, né, ele percebeu que matar pessoas no seu local de domínio, tráfico de drogas, etc., era ruim. Porque a Polícia Investigativa de São Paulo, a divisão de homicídios da Polícia Civil, estava batendo muito forte na investigação, porque ela era cobrada da diminuição desses homicídios. Então o cara ia lá, matava o cliente por causa de R$20 de crack, ele ia tomar um prejuízo de R$5.000, porque aquela boca ia ficar fechada uma semana com polícia circulando. Então é muito melhor você não matar ninguém. Por isso que caiu esse tipo de homicídio, mas cresceu o quê? O número de latrocínios, que é o homicídio em decorrência de um roubo. Porque aí o cara não precisa pedir permissão da organização criminosa para matar alguém durante um assalto. Mas para matar qualquer outro desafeto, ele precisa de autorização. E aí você teve, além da questão investigatória da Polícia Civil, que atuou muito fortemente, essa questão de que não existe guerra de quadrilhas em São Paulo. Diferente, por exemplo, daqui do Rio de Janeiro. Você só tem um grande que não guerreia com ninguém. Então os homicídios, obviamente, vão diminuir, né? Isso. E aí você tem um aumento de tráfico de drogas, roubo a banco, explosão de caixa eletrônica, por isso que cai só o homicídio. Mas, logicamente, os órgãos oficiais vão dizer que eu sou um tremendo de um maluco, né? Relação direta, né, entre homicídios no Brasil e posse de armas de fogo. Olha aqui, isso aqui é um gráfico muito interessante que a gente fez alguns anos atrás. Nós pegamos os dados de homicídios por região, né, e da Polícia Federal nós pegamos o número de armas legalizadas, armas que foram vendidas para um cidadão de bem, também naquela região. Porque se de acordo com a tese desarmamentista, que uma arma é uma arma, e como eles gostam de dizer, não existe cidadão de bem, qualquer um pode ser um assassino em potencial, porque tem uma arma, como se qualquer homem fosse um estuprador em potencial, porque tem um piu-piu. É que eu vi que tem menores aqui, eu não ia falar palavrão. A cabeça deles é essa. Então, se você tira uma arma, seja ela legal, seja ilegal, você tem que diminuir o número de homicídios. E o que acontece? Você tem na região sul a maior quantidade de armas do Brasil e o menor índice de homicídio. E você tem na região nordeste, que é a região menos armada do Brasil, onde menos se vendeu armas legalizadas, uma taxa gigantesca de homicídios, por uma questão muito clara. Não é a pessoa que vai lá, passa por todo o trâmite burocrático, compra uma arma de fogo, que vai cometer
crimes com esta arma de fogo. E aí, claro, a gente pode ter, daí por diante, né, continuar aí num monte de outras questões. Ah, mas é essa arma que abastece o criminoso. Outra mentira, isso está descrito no livro, né? E mesmo que fosse, convenhamos, né? Então quer dizer que o governo está dizendo que, olha, você não pode ter uma arma de fogo, porque eu não posso te proteger, e o bandido vai roubar a sua arma. Pô, peraí. Então o governo está dizendo que ele não vai me proteger, então pelo menos que não roube a minha arma. Você está assinando embaixo que ele não tem capacidade de proteção do cidadão, ou seja, mais um motivo para você ter uma arma, né? Não tem outro jeito. Então, assim, em vez de ele tentar, né, surrupiar essa nossa liberdade, ele precisaria, muito antes disso, tentar comprovar que minimamente o Estado tem capacidade para proteger alguém aqui. E a gente sabe muito bem que ele não tem. Se entrar um maluco aqui, agora, atirando, tá? Talvez hoje tenha alguém armado aqui. Mas em qualquer dia comum não teria. A chance seria mínima, né? E aí que entra todos aqueles casos que a gente fala dos Estados Unidos, que aí com certeza, né, eles adoram também falar isso. Ah, mas os Estados Unidos tem morte de criancinha, o pessoal entra na escola, né? Na China isso é muito mais comum do que nos Estados Unidos, e ninguém fala. Porque é com faca, facão, porrete, machado. Também ninguém fala que nas regiões que hoje são as gun-free zones, isso acontece. E nas escolas onde o pessoal pode levar armas, isso não acontece. Exatamente. E aqui no Brasil a gente teve um caso em Realengo. Em Realengo, né? Que foi uma pessoa armada, um soldado da polícia militar que estava armado e impediu o cara a continuar atirando. Não adianta, a regra é muito simples. Um maluco armado, ele só vai ser parado por um cidadão de bem também armado. Não adianta negar, não adianta rezar, não vai parar o cara. Infelizmente, muitos desarmamentistas, não os mal intencionados, né, mas aqueles inocentes úteis, né, que acreditam nisso, nessa coisa utópica de não, arma, quanto mais arma, mais violência, quanto menos armas, tudo errado, né, tudo errado, o mal está lá fora. Há pessoas más nesse mundo que vão continuar mal, e assim que ela puder, ela vai fazer o mal para quem ela quiser. Então é por isso que a gente briga muito nessa questão do desarmamento. Eu estou nisso há 20 anos, né? Confesso, meio sem querer entrei nessa história toda, porque eu sempre fui apaixonado por armas de fogo, desde criança, sempre tivemos armas em casa, né? Mas em determinado momento a gente percebeu que realmente a coisa era muito mais feia do que parecia. Que não se tratava de um erro, que não se tratava de um engano em segurança pública, mas sim realmente de uma tentativa, né, de retirar do brasileiro a liberdade de se defender. Quando você vai lá nessas campanhas de desarmamento e entrega uma arma de fogo, o que você está dizendo para o governo é que você está entregando a sua segurança única e exclusivamente nas mãos deste governo. Você está entregando a possibilidade de proteger a sua propriedade, de garantir a sua propriedade privada nas mãos do governo. Que você está garantindo a vida da sua família e dos seus entes queridos, todos na mão do governo. E em todos os países, na outra palestra que a gente fez aqui, a gente falou bastante disso, em todos os países onde houve implantação do desarmamento, todos eles foram por governos autoritários. Isso é regra. Em nenhum lugar do mundo o desarmamento deu certo para controlar a criminalidade, porque a restrição de armas não visa controlar a criminalidade, visa sim restringir a liberdade do cidadão. E o fracasso foi tão óbvio que, olha lá, de 2003 e depois de 2004, 2010, o número de armas, de homicídios com utilização de armas de fogo subiu no Brasil, não diminuiu. Depois de 10 anos, de 12 anos do Estatuto do Desarmamento, e principalmente com 90% das lojas de armas fechadas nos últimos anos. Ou seja, diminuiu o consumo e a utilização continuou crescendo. Por um motivo que a gente sabe, o criminoso não precisa do mercado legal para se abastecer. Muito obrigado. E aquilo que a gente estava dizendo, que a gente está falando, é de liberdade, não é de arma de fogo. Muito obrigado.